Salve, salve, galerinha! Bem-vindos à nossa segunda aula de Sociologia. Aula essa em que nós continuaremos a vislumbrar, a desbravar a questão cultural, material e imaterial. São conceitos que já provêm de uma certa ordem, de uma certa organização de estudos nossa. Nós já percebemos que a cultura material é dotada de materialidade e a imaterial não é material, ela se torna realmente sem um dado material. Entra a dança, entra a religião, entra a crença. Do outro lado material entra a arquitetura, os prédios, as estátuas, os sítios arqueológicos e os museus. E de modo mais especial, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o padrão cultural e a socialização. Antes, vamos refletir um pouquinho? O que você pensa, o que você imagina quando eu coloco para vocês essas três imagens? O que elas representam? O que elas transmitem para vocês nesse momento? O que elas têm a nos propor que faz com que nós tenhamos certos questionamentos, certos argumentos ou certas colocações? Quando você olha para essas imagens, quando você entende essas imagens, você está fazendo esse processo de enculturação, compreendendo a sua cultura. Agora, sempre tomando cuidado para que você não caia no etnocentrismo cultural. Convém que a gente possa saber agir diante disso. Bem, padrão cultural nada mais é do que um conjunto de regras de uma determinada cultura, ou seja, é uma forma de agir de uma determinada cultura. É uma forma de agir, de ser de uma determinada cultura. Vamos pegar como exemplo as mulheres muçulmanas que vestem a burca. Isso é um padrão cultural para elas. Elas usam a burca justamente por fazer parte da cultura delas. O véu é usado. Os judeus que usam a quipá sobre suas cabeças é um aspecto cultural, é um padrão cultural que eles têm como um projeto, como um padrão, como uma forma de eles se expressarem culturalmente. Então, padrão cultural é esse conjunto de regras, de valores próprios de uma determinada cultura, próprios de um determinado povo. Nós podemos também conceituar a ideia de subcultura, que seria uma cultura dentro de uma cultura. Como assim, professor? É quando uma minoria cultural alternativa se propõe a continuar se expressando. Ou seja, existe aqui muita resistência à afirmação. É quando uma minoria, então, formam essas culturas alternativas e propõem diferentes formas de expressão. Por exemplo, aqui no Paraná, no interior do Paraná, a gente tem uma cultura muito forte do Japão. Ou seja, são pessoas que se reuniram em vilas e lá eles mantêm a sua cultura viva. Se fala o japonês, se tem a religião japonesa, os costumes japoneses, as celebrações japonesas, as comidas e alimentações japonesas. Ou seja, é uma subcultura dentro de uma cultura. É essa resistência, essa autoafirmação que faz parte desse mesmo mundo, dessa mesma sociedade em que nós estamos inseridos. Se a gente vai para Santa Catarina, quando a gente vai para Blumenau, é engraçado a gente perceber, quando a gente passa pelas construções de Blumenau, a gente vê ali uma cultura alemã muito forte. Em determinados bairros de Blumenau, você vai perceber que existem pessoas que ainda mantêm as suas línguas vivas, falam ainda o alemão. Um exemplo muito legal para vocês pesquisarem é Pomerode. As crianças são educadas em duas línguas, o alemão e o português. Ou seja, você tem uma cultura, uma subcultura de uma minoria dentro de uma cultura muito maior, que é o Brasil. A gente pode dar uma olhadinha aqui, então, essa ideia de subcultura dentro da cultura. Como que ela aparece? Moda, religião, etnias ou valores. Vai aparecer nos vocabulários, nas roupas, nos comportamentos. Veja o movimento punk, que é o que a imagem representa. É uma subcultura dentro da cultura. O punk é aquele que tem a ideia de contestar as instituições. Veja lá a ideia do hip hop, as pessoas que seguem essa subcultura, que tem essa ideia da cultura de rua, do grafite, do rap. Você tem o funk, que é uma subcultura dentro de uma cultura, que é essa ideia do popular, da festa popular. Ou seja, a nossa cultura
ela se constitui de diversas subculturas. Entender o que é padrão cultural, o que é subcultura, é importante para os nossos dias atuais. Como que acontece o processo de cultura, professor? Como que nós nos inculturamos? Como que acontece esse processo de internalização de cultural? É o que nós chamamos de socialização. Esse processo de interação, de interagir com o outro. Nós não nascemos com cultura alguma. A cultura ela não nos é inata. Na medida em que nós nascemos em determinada cultura, nós vamos nos socializando, nos relacionando com ela, e a partir dessa relação e essa socialização, nós vamos aderindo essa cultura para nós. Ou seja, nós nos tornamos integrantes da cultura. E na medida em que nós nos tornamos integrantes da cultura, nos tornamos também seres humanos. Ou seja, nós começamos a trazer para nós regras, valores, costumes, religião, nesse modo em que nós vamos convivendo com o outro, com os nossos pais, com a nossa família, com a escola, no nosso bairro, na nossa sociedade. O processo de socialização cultural, ele vai modelar a nossa forma de pensar e agir e sentir. Ou seja, ele vai nos dar uma personalidade muito própria. Veja, por exemplo, eu estou aqui em Curitiba nesse momento. Se eu falar Vina, muitos curitibanos sabem o que é. Provavelmente quem me escuta agora em Brasília, no norte do nosso país, nordeste, para quem está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, talvez não saiba muito do que seja isso. Vina para a gente é salsicha. Então veja só, esse processo de socialização cultural me leva a ter um jeito de ser. Se eu falo estojo ou penal, aqui para a gente não é estojo onde nós guardamos o lápis, a caneta, nós chamamos de penal, que vem lá das penas, de escrever. Quando a gente fala macaxeira, aipim, mandioca, veja só quantas formas de nós termos uma personalidade definida pelo nosso próprio processo de socialização cultural. Interessante que é muito importante que você conheça a cultura. Antes de você adentrar uma cultura, você precisa conhecer, corresponder e entender aquilo ali que está à sua volta. Outra questão cultural é que sim, existe uma cultura própria. E existe também uma coesão para que essa cultura não se perca. Por mais que cada um tenha a sua cultura, senão isso aí ia virar uma constante bagunça. Existe sim uma força que provém da família, pode provir da religião, provém das mais determinadas formas, onde se busca manter uma identidade cultural, onde se busca manter uma identidade específica de um povo, de uma cultura. Vamos refletir um pouquinho? Eu tenho aqui duas imagens, e essas duas imagens se relacionam a uma data, dia 2 de novembro. São datas que tanto aqui no nosso país quanto nos outros são comemoradas de forma bem diferente. Se no México eu tenho o Dia de los Muertos, que é um dia, 2 de novembro, comemorado com muita festa, com muita dança, com muita alegria, chamado Dia dos Mortos, onde as pessoas se enfeitam, vão para as ruas, dançam, aqui no nosso país eu tenho o Dia de Finados. É um dia de mais, não restrições, mas é um dia de mais pensamento, é um dia mais de reflexão, é um dia de silêncio, é um dia em que as pessoas relembram os seus mortos, relembram os seus entes queridos, aqueles que já nos deixaram. Perceber esse processo de diferença cultural, ele é fundamental para o proceder sociológico. É claro que, quando eu falo proceder sociológico, eu estou querendo dizer essa nossa interação, essa nossa relação com todos os seres humanos que estão à nossa volta. Deixo para vocês as atividades de casa, como exercício, para que vocês continuem crescendo, continuem entendendo. Atividades 1 e 2 da página 61. Deixo também o exercício 1 da atividade praticando, lá na página 62. E acessar a nossa plataforma. Revise a matéria, olhe o seu material, procure pesquisar um pouco mais, se entender um pouco mais, faça uma leitura profunda dos materiais que vocês têm e realize os exercícios na plataforma. Lá você consegue medir até que ponto você conheceu, o que precisa ser melhorado, o que deve ser feito para que você consiga ter um desenvolvimento não só conceitual, mas também profundo e reflexivo. Eu agradeço a vocês e espero vocês até a próxima aula.